Estudo de número 123 do Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos do capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26, que trata sobre o julgamento civil perante Pilatos. Nós vimos que o julgamento do Senhor Jesus ele teve duas etapas. Teve o julgamento religioso, ou pelos, não o julgamento religioso, mas pelos religiosos, e agora, na segunda etapa, o julgamento civil perante o governador Pilatos. Depois de haver passado pelo julgamento forjado e iníquo do Sinédrio, faltava ainda outro julgamento iníquo, o de Pilatos. Os fatos que passamos a analisar agora tiveram início lá no versículo 1 e 2. E aí tivemos esse parêntese no registro, falando sobre o suicídio de Judas. E voltamos agora, então, para o julgamento, diante de Pilatos. Uma vez levado da casa de Caifás para o pretório, conforme João 18, 28, agora Jesus estava diante do governador Pilatos. Os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse momento. E João, ele nos dá um pouco mais de detalhes que os outros três. Então nós vamos recorrer ao texto na medida do estudo. Então vamos lá, capítulo 27, de 11 a 16. Nós podemos dividir esse trecho em dois momentos. O primeiro, sendo o primeiro, Jesus trazido à presença de Pilatos, versículo 11 a 14, e depois trazido à presença do povo, do versículo 15 ao versículo 26, para ser sentenciado. Pilatos, ele odiava os judeus. Não lhe era do seu agrado, nem um pouco, conceder a eles aos judeus o que eles pediam, o que eles queriam. Então, porém, ele sabia que eles o ameaçavam em seu posto de governador, acusando-o de traição ao imperador. Você pode ver lá em João 19, versículo 12, eles fizeram essa acusação, ou insinuaram a Pilatos que se ele não tomasse uma providência, ele seria denunciado por traição ao imperador. E automaticamente ele perderia o posto dele, como de fato ele perdeu posteriormente. A princípio, Pilatos evitou decidir sobre a condenação de Jesus e o devolveu ao Sinédrio. Lá no capítulo 18, 29 a 31 de João, você vê justamente esse momento. Ele tenta evitar ali o julgamento e devolve ele para o Sinédrio. E o Sinédrio lhe respondeu que não era lícito aos judeus condenar e matar ninguém. Isso era dever do Estado romano. Porém, sabemos que tudo isso era o desígnio de Deus, pois Jesus tinha que morrer numa cruz. Uma morte tipicamente romana, um gênero de morte que aponta para a universalidade do sacrifício de Cristo. O judeu não praticava, como já expliquei isso em outro estudo, o judeu não praticava a morte crucificação. Crucificação era uma pena de morte dos romanos. E Jesus morreu, ele teve morte impetrada pelos romanos, por um estilo de morte romano. Roma era o império, simbolizava o mundo da época. E lembra que João falou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Não quer dizer que Deus amou todo mundo, quer dizer que Deus amou o mundo. Mundo ali é em contraste com os judeus. Mundo é sinônimo de gentios. Deus não amou só os judeus, ele amou também os gentios. É isso que significa João 3,16. Então, a morte de Jesus tinha que ser uma morte com esse caráter universal, ou seja, que representasse toda a humanidade, e não só um povo especificamente. Por isso que ele morreu na cruz, por isso que ele foi condenado numa cruz. Então, seguindo, o Sinédrio então apresentou 3 acusações fraudulentas contra o Senhor Jesus. A primeira, perversão da nação. Eles acusaram Jesus de estar pervertendo e sublevando a nação. A segunda acusação, a proibição de pagar tributo a César. E foi justamente o contrário, porque Jesus disse que era para dar a César o que era de César, ou seja, os tributos, e a Deus a honra que pertence a Deus. Então, ele em momento algum proibiu de pagar tributos. Eles que estavam inventando isso. E a terceira alegação fraudulenta, ou acusação fraudulenta,
era de que Jesus havia alegado ser o rei. Você pode ver isso lá em Lucas 23, versículo 2. Que na realidade essas 3 acusações fraudulentas, mentirosas, equivaliam a uma acusação só. Ele era um agitador que trazia sedição e tumulto ao povo e que, se não fosse detido, provocaria sérios problemas para Pilatos. Era essa a acusação. Depois de questionar a Cristo, Pilatos não encontrou nenhuma acusação substancial. Como os judeus mencionaram a Galileia na sua acusação, lá em Lucas 23, versículo 5, Pilatos então aproveitou. Já que eles mencionaram a Galileia é jurisdição de Herodes. Quem manda na Galileia é Herodes. Então eu vou mandar esse problema para Herodes. E mandou Jesus para Herodes. Quando Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias, ele estava ali perto, ali em Jerusalém. Quando Herodes tomou conhecimento da situação, ele viu uma oportunidade de sanar uma curiosidade que ele tinha, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Tinha ouvido falar que Jesus realizava milagres e até ele quis conhecer Jesus para ver se Jesus fazia algum milagre. Ele achou interessante, ele queria ver isso. E ele muito se alegrou com essa possibilidade de interrogar Jesus, a fim de vê-lo fazer algum milagre. Mas diante do silêncio de Jesus, quando ele foi trazido à presença de Herodes, Jesus ficou em silêncio. Herodes então decidiu humilhá-lo. Pôs nele um manto escarlate, um púrpura escarlate, e zombou dele. Olha o rei dos judeus, olha o rei dos judeus. E zombou de Jesus. E falou assim, eu não quero perder tempo com isso não. Mandou Jesus de volta para Pilatos. Lá estava Pilatos de novo, com um problema em suas mãos. Mas de alguma forma, nós não sabemos exatamente o que havia causado a desavença, mas Herodes e Pilatos estavam em inimizade, estavam em conflito. E, nessa ocasião, eles restabeleceram a paz. Você pode ver isso em Lucas 23, versículo 12. Os dois fizeram as pazes. Duas raposas, lá em Minas a gente fala, um gambá cheira outro. Dois canalhas. Um reconhece o outro, e se dá bem com o outro. Concentremos-nos então aqui no texto de Mateus. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Versículo 11 ao versículo 14. Vamos juntos? Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então nós temos aí o primeiro momento, Jesus, o rei diante do governador. O rei dos reis diante daquele governador. Jesus estava em pé ante o governador. Somente Mateus diz isso. Marcos, Lucas e João fala que ele estava perante Pilatos. Mas Mateus diz que ele não só estava perante, mas estava em pé, ali, sendo sentenciado por Jesus. Até para imaginar a cena, Nós vamos ver lá no versículo 19, Pilatos assentado no seu tribunal, na sua tribuna, no seu trono ali, presidindo o tribunal, e Jesus, já com esse manto que Herodes havia posto sobre ele, ele ali diante de Pilatos, e Pilatos interrogando Jesus, e ele pergunta para Jesus, és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu, tu o dizes. Anteriormente, diante do Sinédrio, Jesus fora acusado de blasfêmia. Nós vimos lá no capítulo 26, versículos 65 e 66. O Sinédrio acusou Jesus de blasfêmia. E por isso era merecedor de morte. Mas agora, diante de Pilatos, eles mudaram a acusação. Pois sabiam que algo num tom político surtiria mais efeito. Olha, esse homem aí, Jesus, está se dizendo rei dos judeus.
E qualquer um que se levantasse dizendo que era rei dos judeus, iria trazer problema para Pilatos, porque cabia a Pilatos, como governador, manter o povo sob rédeas curtas, para não se rebelar contra o imperador. Então, os judeus, astuciosamente, fizeram essa acusação. Né? Ele está se dizendo rei dos judeus. Você não vai fazer nada, não? Você está sendo ameaçado por esse homem. Né? Porém, quando Pilatos lhe perguntou se ele era o rei dos judeus, e a resposta de Jesus, né, tu o dizes, essa resposta não foi uma resposta evasiva, não foi como Jesus tirando o corpo fora, né, se esquivando. Não, pelo contrário. O que ele estava dizendo era que jamais dissera tal coisa, e que isso era mais uma acusação fraudulenta dos judeus. Né? Era apenas só mais uma acusação fraudulenta. Jesus, nunca havia dito isso. Houve ocasião, como por exemplo, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas quiseram aclamá-lo como rei. Ele não aceitou. Houve outras ocasiões em que ele também foi cercado pelas pessoas para ser aclamado rei. Ele não aceitou. Né? Ele não aceitou. Embora ele seja o rei, né? Ele é o rei dos reis. Mas ele nunca havia dito isso, então. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, diz o verso 12, nada respondeu, né? Como vimos quando estudamos capítulo 26, do versículo 62 e 63, o Senhor Jesus nada respondeu naquela ocasião e nem respondeu de novo aqui para eles, para os principais sacerdotes e anciãos. Não respondeu, por quê? Ele não era obrigado a provar ou a forjar provas contra si mesmo. Ele não tinha obrigação nenhuma de responder àqueles homens. Né? Mas quando foi dita a verdade a respeito de Jesus, ele não negou. Mas quando acusaram ele fraudulentamente, ele simplesmente ficou quieto. Ele não respondeu. Né? Além do que tudo isso deveria ser assim, para que tudo acontecesse tal como Deus determinara. Certamente isso irritou ainda mais o Sinédrio, pois a Pilatos, Jesus respondeu, ao Sinédrio não. Então o Sinédrio ficou ainda mais, né, o Sinédrio são os principais sacerdotes, os anciãos, eles ficaram ainda mais furiosos, né, quando viram que Jesus respondeu a Pilatos, mas a eles não. Entenderam que como se Jesus estivesse ignorando eles, né, e estava mesmo, ele não tinha obrigação nenhuma de responder a eles, às acusações fraudulentas deles, né. O silêncio de Jesus diante dos seus algozes deixou Pilatos impressionado. Né? Diz o verso 13 e 14. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Dessa vez até Pilatos ficou sem resposta. Jesus não é obrigado a responder para ninguém. Ele responde se ele quiser. Essa é uma verdade que está aqui nas entrelinhas desse texto, que nós não podemos esquecer. Ah, mas a Bíblia diz que se eu orar ele vai responder. Se ele quiser responder. Se ele quiser responder. Ó, pastor, então por que eu vou orar? Então se eu vou orar, pode ser que Jesus não me responda. Quem disse que é obrigação de Jesus responder às suas orações? Ele responde se ele quiser. Agora, uma coisa é verdadeira. Toda vez que nós oramos, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos atende. 1 João 5,14 diz isso. Tudo quanto nós pedimos que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ah, mas eu tenho tantas dúvidas. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus. Não sei se ele vai querer te responder. Ele não tem obrigação de te responder. Você já está no céu, você já está no lucro. Não quer dar uma de curioso lá ainda. Não sei. Né? Só sei que Jesus é Senhor. Ele responde se Ele quiser. Ele estava diante da autoridade maior ali no momento, que era Pilatos. E nós vamos ver que Pilatos, ele se aferrou à sua autoridade. Ele disse, eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar. Né? Não, Pilatos, você só tem autoridade porque eu te dei. Que nenhuma autoridade
é dada aos homens se do céu não vier. Né? Ali estava um homem manso, nas palavras do profeta, uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías 53, versículo 7. Um homem completamente diferente daquilo de que era acusado. Um agitador mudo. Ele não tinha sido acusado de ser um agitador, um baderneiro. É interessante que nós vamos ver depois que eles preferiram o baderneiro, o arruaceiro, Barrabás. Jesus é impressionante, até o seu silêncio fala contundentemente. Até quando Jesus fica quieto, o silêncio dele fala, grita aos nossos ouvidos. Podemos ir em frente? Alguma pergunta? Podemos ir em frente? Vamos lá. O rei e o governador perante o povo. Agora, nós temos a seguinte cena. Do versículo 15 ao versículo 26. A julgar pelo relato de Lucas, depois em casa você leia esse trecho no Evangelho de Lucas. Depois de ter sido levado à presença de Herodes, Jesus é trazido de volta a Pilatos. Então nós temos esse meio tempo aqui que Mateus não relata esse momento em que ele foi levado a Herodes. Ele volta a Pilatos, o qual estava em seu tribunal, versículo 19. Mas não somente o sinédrio, os soldados e Pilatos estavam ali também. E o povo também estava. Então já havia uma multidão ali em frente. Pilatos, assentado no seu tribunal, na sua tribuna, e o povo assistindo a tudo aquilo ali. E o sinédrio ali ao lado, os soldados também, e Jesus ali na presença dele, de todos, em silêncio. Diz o verso 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Ao que tudo indica, criou-se uma tradição de soltar um condenado na ocasião da Páscoa, em referência à libertação que esta festa comemorava. Lembre-se que a Páscoa comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Quando Israel foi escravo no Egito, Deus o libertou, e por isso a Páscoa era estatuto perpétuo. Eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos, lembrando a libertação que Deus havia promovido lá no Egito, nos dias de Moisés. Nós não sabemos quando ou quem criou essa tradição de soltar um condenado, dar salvo-conduto a um condenado na ocasião da Páscoa. Mas então, tinha essa prática. Dá-se a entender que Pilatos nutria alguma esperança de que o povo viesse a escolher Jesus e assim livrar-se de carregar tal peso em sua consciência. Ele nutria alguma esperança. Verso 16 e 17. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido. Lembra alguém nos nossos dias, Um preso muito conhecido, chamado Lula, quer dizer, Barrabás, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos. Vou fazer gracinha, dá nisso, Perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Marcos nos dá informações sobre Barrabás, diz lá Marcos 15, versículo 7, e Lucas também, Lucas 23, 19. Mas Marcos 15, 17 diz assim, havia um, vírgula, interessante que esse um aí já indica quem é a figura. Havia um sujeito chamado Barrabás, preso com amotinadores, os que em um tumulto haviam cometido homicídio. O cidadão, além de tumultuador, além de baderneiro, também era homicida.
Um pouco de bom senso indicaria que um acusado injustamente fosse preferido e não um assassino baderneiro, né? E Pilatos contou com esse bom senso do povo, né? Nós vamos soltar esse homem justo, esse homem cujas acusações são fraudulentas, mentirosas, né? Um homem que não fez mal para ninguém. E vamos deixar o outro preso, né? Vamos mandar o outro condenado à morte, né? O Barrabás estava condenado à morte, ele estava preso para ser condenado, né? Mas somava-se a isso a clara motivação maligna do Sinédrio, a qual Pilatos percebeu, né? Diz o verso 18, porque, né, Pilatos sabia que, por inveja, o tinham entregado. Os sacerdotes e líderes do povo judeu tinham inveja de Jesus. Eles perderam seu prestígio com o povo quando Jesus anunciou seu evangelho de salvação, perdão e graça aos corações cansados e sobrecarregados pelos fardos pesados de hipocrisia que esses mesmos líderes religiosos colocavam sobre os seus ombros. Nós estudamos isso lá no capítulo 11, versículo 28 a 30, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O povo estava cansado do quê? Sobrecarregado do quê? No contexto ali nos mostra que era sobrecarregado com os ensinamentos legalistas e hipócritas dos fariseus. Eles não aguentavam mais, porque os fariseus colocavam tanto peso sobre o ombro do povo, mas eles mesmos, como disse o Senhor Jesus, nem encostavam um dedinho para poder mover esses pesos. E o povo estava cansado. O povo estava cansado desse legalismo. Por favor, não confunda legalismo com obediência à lei. A obediência sincera à lei de Deus não é legalismo. Nós devemos ter uma postura obediente à lei de Deus. Obedecer à palavra de Deus, obedecer à lei de Deus. Aliás, quando nós falamos da lei de Deus, a gente já pensa só no Antigo Testamento, né? Mas não, irmãos. Como falou o nosso irmão Gilmar há um tempo atrás aqui na igreja, eu concordo plenamente com essa afirmação dele. A lei de Deus é a base não só do povo hebreu. A lei de Deus é a base de toda a Escritura. Jesus pregou em cima da lei, deu a verdadeira interpretação da lei, resgatou a verdadeira interpretação da lei. Os apóstolos, toda a mensagem dos apóstolos se origina na lei. Na lei de Deus. O problema com o legalismo é que ele me faz pensar e crer que por minha obediência Deus é obrigado a me salvar ou me abençoar. O legalismo me faz confiar em mim mesmo ao invés de confiar em Jesus. Outro problema do legalismo é que o legalista, ele geralmente não cumpre aquilo que ele exige dos outros. Ele é hipócrita. É disso que Jesus acusou os fariseus. Vocês exigem que o povo cumpra uma coisa que vocês não cumprem. Hipócritas, raça de víboras. Então, por favor, não pense que obediência sincera à lei de Deus. E o que é uma obediência sincera à lei de Deus? É aquela obediência cheia de amor e de temor a Deus. Mas que em momento algum você confia na sua capacidade de obedecer a Deus. Você confia em Jesus, que obedeceu completamente, inteiramente, ininterruptamente a lei de Deus. Por isso que a obediência dele é perfeita. É na obediência de Jesus que eu devo confiar. Traduzindo isso em miúdos, eu estou ali obedecendo a lei de Deus. Tropecei. Cometi um pecado. O que eu tenho que fazer nesse momento? Correr para Jesus. Senhor, me perdoa. Me perdoa. E tira só que eu tenho que pedir perdão para Jesus, não só quando eu
tropeço e falho em cumprir um mandamento dele. Eu tenho que pedir perdão para Jesus quando eu estou cumprindo os mandamentos de Deus e de repente vem aquela onda de orgulho no meu coração dizendo, puxa vida, hoje eu consegui passar o dia todo obedecendo a lei de Deus. Hoje eu estou melhor, estou melhorando. Né? A gente tem que se alegrar por obedecer a lei de Deus, porque obedecer a lei de Deus é o objetivo da nossa vida. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, nos orgulhar disso, da nossa obediência. Nosso coração é uma miséria, né? Até quando a gente está fazendo o que é certo, se a gente não toma cuidado, o pecado se faz presente, né? Por isso que temos que confiar em Jesus. Voltando aqui para o nosso texto, Hendrickson ele faz a seguinte afirmação sobre a inveja dos principais sacerdotes e anciãos em relação a Jesus, né? Falando sobre o versículo 18. Hendrickson faz a seguinte afirmação: a inveja é o descontentamento suscitado, né, levantado em meu coração, ao deparar com alguém que possui o que você não quer que ele possua. Né? Você não somente não quer que ele possua, mas como você quer aquilo que a pessoa tem, mas você fala assim, puxa vida, ele não merece isso. Quem merecer isso sou eu. Inveja é isso. Quando eu tenho inveja de alguém, eu estou dizendo isso. Ele não merece o que ele está tendo. Quem merece isso sou eu. Né? E eles viram o seu prestígio se acabar diante de Jesus. Porque o povo estava admirado com Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus. Entre mentes, mais um elemento lhe trouxe, né, a Pilatos, né, lhe trouxe ainda mais dificuldade na questão. Diz o verso 19, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Né? Sentado na sua cadeira oficial, da qual ele presidia o tribunal, a qual era uma plataforma, a qual se chegava por meio de uma escadaria, né? Era um lugar mais elevado, onde tinha uma escadaria que conduzia até o tribunal dele. E ficava de frente para o pretório. O pretório era onde ficava a guarda pretoriana, os soldados, né, os guardas. Eis que lhe chega um emissário, enviado por sua esposa, Cláudia Prócula, o nome dela, ou Cláudia Procla. Alguns dizem que talvez não seja esse o nome dela, mas vários historiadores chamam por esse nome. Cláudia Prócula, a qual em sonhos, né, bem na verdade não foi um sonho, foi pesadelo, né, muito se angustiou a respeito daquele justo. Interessante, né? Ela reconheceu que Jesus era justo. Pilatos, acho que em João, no relato de João, né, Jesus fala que ele era a verdade. Né? Pilatos perguntou, o que é a verdade para que eu nela creia? Pilatos, diante da verdade, não a reconheceu. Né? Diante de Jesus, ele não reconheceu que Jesus era a verdade. Né? Mas a esposa de Pilatos havia reconhecido que Jesus era justo. Né? Não sabemos detalhes desse pesadelo, mas certamente não foi algo comum, mas sim avisos de Deus. Não tenha dúvida disso. Né? Deus avisou através desse pesadelo, desses sonhos angustiantes, avisou a Pilatos que Jesus era justo. Né? Embora a igreja copta, né, a igreja cristã copta, hoje honre a sua memória, e a igreja grega inclua o seu nome no calendário dos santos, não é suficiente para afirmarmos que essa mulher, né, a Cláudia Prócula, se tornara uma cristã de fato. Se você for lá no Egito, né, os coptas, eles têm uma veneração à Santa Cláudia Prócula. Né? A igreja grega
católica grega, ela tem o nome dela no seu calendário religioso, né? Crê-se que ela, por causa desse sonho, por causa desse pesadelo, ela converteu-se ao Evangelho. Não sabemos. Ainda que temos essas duas provas aqui, esses dois eventos, mas isso não é prova suficiente para dizer que ela se converteu, né? Mas não vem ao caso também. É importante ressaltar que esse aviso e todas as coisas relacionadas à maldade e rebeldia dos algozes de Cristo serviram para acentuar ainda mais a condenação deles. O conselho de sua esposa foi: não te envolvas com esse justo. E ele tentou por todas as formas esquivar-se, né? Mas não conseguiu. Pilatos estava sendo manipulado pelo sinédrio, e isso o irritava profundamente. Ele tentou manipular a sentença enviando para Herodes, e também tentou manipular o sinédrio, mas fracassou. Sua única saída seria o povo. Por isso no versículo 20 nós lemos: mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Né? O sinédrio ali, os principais sacerdotes e anciãos manipularam o povo, né? Enquanto ele se ocupava com a mensagem de sua esposa, o sinédrio estava lá, aproveitando para convencer o povo a pedir a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus. Não temos detalhes do que eles disseram ao povo, mas podemos presumir que eles argumentaram que se o povo escolhesse soltar Jesus, estaria dando a Pilatos a satisfação de sua obediência a ele. Dá até para imaginar aqui os principais sacerdotes dizendo para o povo: vocês vão pedir para soltar Jesus? É isso que Pilatos quer. É isso que Pilatos quer. Ele quer que vocês soltem Jesus. E vocês vão fazer a vontade de Pilatos? Vocês vão fazer a vontade daquela raposa que tanto faz mal ao nosso povo, que trabalha para o imperador, que tanto nos massacra? Eu não duvido que eles tenham usado esse argumento. Não duvido. Que outro argumento eles usariam? O povo havia visto Jesus fazer vários milagres. E é interessante, é triste a gente lembrar, né? Que agora, no final dessa semana, o povo estava pedindo a morte de Jesus. Mas no começo dessa mesma semana, estava dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Como que o ser humano é volúvel, não é mesmo? Como que o ser humano, ele é volúvel. E preste atenção, se não tivermos o nosso coração firmado na palavra de Deus, nós somos tão volúveis quanto. Crentes que, parece crente girassol, né? Que cada hora está numa posição, né? Ou é folha de bananeira, né? Gira conforme o vento. Né? Esses crentes que não têm firmeza, que qualquer vento de doutrina que vem, os enreda e os leva, é porque eles não têm constância na palavra de Deus. Não têm firmeza na palavra de Deus. Vamos em frente. Quando Pilatos voltou sua atenção para o povo, de novo perguntou-lhes o governador, né? Qual dos dois quereis que eu vos solte? Mas de novo essa pergunta, Pilatos. O povo já está gritando lá: solta Barrabás, condene Jesus, crucifica Jesus. Responderam eles: Barrabás! Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Observe do que Jesus é chamado nesse texto. Ele é chamado de o justo. Primeiro, ele é chamado de rei. Depois ele é chamado de justo. Depois ele é chamado de Cristo.
E o povo responde: seja crucificado, responderam todos, né? E assim o Sinédrio havia obtido sucesso no que queria. E Pilatos, ainda mais desesperado, como podemos ver nas palavras seguintes, né? Ele diz assim: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. O contraste entre o nome de Jesus e Barrabás é gritante. Jesus, né, é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, né, o justo, o rei. Barrabás, um assassino. Barrabás significa filho de Rabás. Bar é um prefixo aramaico para filho. Bar-Rabás. Lembra daquele filme Ben-Hur? Ben é filho, né? No hebraico é Ben, no aramaico é Bar. Né? Ben-Hur, é filho de Hur. Né? Barnabé, possivelmente, é uma variante de Barnabás. Né? Tem algumas traduções que falam Barnabás, né? Mas não é mesmo. Bem, isso aí é só uma informação. Uhum. Sim, os principais sacerdotes e anciãos do povo, eles fizeram, né, essa incitação à população. Né? Mas quanto mais Pilatos insistia em soltar Jesus, os que ali estavam, no Sinédrio e o povo, porém cada vez mais clamavam mais, né? Seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos, diz o verso 24, parte A, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, né? A única coisa que Pilatos estava conseguindo era agitar ainda mais o povo. E diante desse fracasso, ele fez um teatro ali, né? E mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Olha, novamente, Jesus ele é chamado de justo. Antes pela esposa de Pilatos, agora pelo próprio Pilatos. Fique o caso convosco. Pilatos lavou as suas mãos na tentativa de limpar sua consciência e de mostrar que para o povo, que a culpa não era dele, mas dos judeus. Problemas seus, vocês que cuidem disso. Alguém disse que Pilatos está lavando as mãos até hoje no inferno, né? E vai assim por toda a eternidade. É impressionante a covardia de Pilatos. Lá em João, capítulo 19, versículo 10 e 11, nós lemos que Pilatos arrogou a sua autoridade sobre Jesus, tanto para soltá-lo, quanto para crucificá-lo. Vamos ler lá o texto? E o Senhor Jesus o repreendeu, dizendo, né, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Vamos ver lá? João 19, 10 e 11. Quem achou, leia, por favor. João 19, 10 e 11. Isso. Aí. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que não quer dizer que o pecado de Pilatos foi menor e menos condenável, né? Ele foi para o mesmo inferno que os demais foram. Né? Está no mesmo inferno que os demais estão. Mas interessante, né, como ele foi covarde, né? Quando lhe foi conveniente, ele usou da sua autoridade. E quando lhe foi conveniente, ele não usou. Nesse momento aqui, ele poderia simplesmente bater o martelo e dizer assim, não, vou soltar Jesus, quem manda aqui sou eu. E se vocês fizerem tumulto, eu ponho a guarda em cima de vocês e reprimo essa rebelião. Mas só que isso ia dar
ia pegar muito mal para ele diante do imperador, porque ia trazer a ideia de que ele não era capaz de manter a paz no império. A Roma tinha um estilo diferente de governar. Ela conquistava os povos na base da guerra, mas depois que ela conquistava, ela primava para que o povo conquistado vivesse em paz. Era a famosa Pax Romana, ou a paz romana, né? A ideia de Roma era pacificar o mundo todo, não ter mais guerras. Ter guerras só para conquistar o povo. Conquistou, mantém a paz. Pacificar. Então, um povo conquistado que estivesse ali em rebeldia, em tumulto, estaria comprometendo a paz romana. Herodes estava ali, na Galiléia, Pilatos na Judéia, para conter o povo e manter tudo em paz. Imagina, se o povo aqui se rebelasse, né? Não foi à toa que Barrabás e os comparsas dele, logo que fizeram o tumulto, foi tudo para a cadeia. Condenados. Não tem essa não. Então, Pilatos não podia sufocar a rebelião. Ele não podia dizer assim, eu vou soltar Jesus. E se o povo se levantasse contra ele, ele não podia mandar os soldados e sufocar a rebelião, porque senão ia pegar mal para ele diante do imperador. Covarde. Isso é a atitude de quem é covarde. Porque um homem corajoso, ele enfrenta as consequências para fazer o que é certo. Mas nós sabemos que se Pilatos tivesse feito isso, nós não teríamos a salvação, né? E aí? Ele era apenas um marionete nas mãos de Deus, um fantoche nas mãos de Deus? Não, de jeito nenhum. Mas uma coisa é verdade. Ele foi responsável pelo pecado dele. Por isso que Jesus falou, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, mas você tem pecado também. Você tem culpa nisso aqui. Os judeus também, nós vamos ver isso agora. Não porque até Satanás está sob controle de Deus, né? Mas aí que está, não tinha como ser diferente. Não podia ser diferente. Era o propósito de Deus. Por isso que eu estou repetindo isso desde o começo da lição. Estou repetindo porque isso tem que ficar claro para nós. Jesus não foi entregue aos inimigos contra a vontade dele. Pelo contrário, ele se entregou. E ele só foi pego e preso quando ele quis. Quando chegou a hora dele. Leia os evangelhos e observe quantas vezes ele fala, não é chegada a minha hora, porque a minha hora não é chegada. Mas quando chegou a hora dele, tudo aconteceu do jeito que tinha de ser. Né? Versículo 25. E o povo todo respondeu, já que é para ficar conosco, né? Segundo ali o que Pilatos disse, é para ficar conosco, então, a responsabilidade de ter condenado Jesus, então, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Irmãos, assim o povo não somente rejeitou a Cristo, como também assumiu a responsabilidade por sua condenação. Eu cito aqui as palavras de Hendrickson. Ao rejeitar publicamente o Messias, o povo judeu cessa de ser, em qualquer sentido especial, o povo de Deus. Nesse momento aqui, Israel estava dando o último gesto, dizendo que não era mais povo de Deus. Os nossos irmãos dispensacionalistas, eles creem que Israel nunca deixou de ser o povo especial de Deus. E eu completo aqui dizendo, mais semelhantemente ao que acontece com a igreja, entre os judeus, Deus tem o seu remanescente que será salvo. Que em todas as eras, não só na consumação dos séculos, como ensinam os dispensacionalistas, esse remanescente é alcançado e é
por ele, nem por Deus, salvo. Israel, nesse momento, ele perdeu o privilégio que tinha de ser o povo de Deus, né? Você vai ver durante a história de Israel que nem todo israelita todo judeu era um israelita de verdade. Não pensemos nós que no Antigo Testamento todo judeu foi salvo, todo judeu, nós vamos encontrar todos eles no céu. Não, irmãos, nem todos lá foram tementes a Deus. A Bíblia relata vários casos de judeus que agiram de forma ímpia para com Deus. Então, quando nós falamos de remanescente fiel, nós estamos falando de um grupo, ou remanescente que será salvo, nós estamos falando do grupo de eleitos que Deus tem em cada época da história. É claro que no Antigo Testamento a maioria era dos judeus. Mas quando vem então o Senhor Jesus e o Evangelho é anunciado aos gentios, chegou a vez dos gentios eleitos serem salvos e alcançados pelo Evangelho. Hoje em Israel existem israelitas sendo salvos, israelenses, né? Nem chama de israelita, né? Existem judeus sendo salvos por Cristo? Sim. Vários estão sendo convertidos a Cristo Jesus. Mas muitos, senão a maioria, ainda continua rebelde, recusando-se a crer em Jesus. Igualzinho a gente vê aqui no Brasil, igualzinho a gente vê em qualquer canto da terra. Enquanto existem alguns que se rendem ao Evangelho, entregam a sua vida a Cristo Jesus, são salvos, muitos outros continuam perdidos e continuarão perdidos. Então esse negócio de dizer que Israel, como os dispensacionalistas, algumas correntes, nem todos, mas alguns creem que Israel vai ser restaurada, a nação de Israel vai ser restaurada, o templo do Senhor vai ser reerguido lá em Jerusalém novamente, o trono de Davi será instaurado novamente. Irmãos, isso aí já foi, isso é delírio, isso é um febrão, delírio isso não vai acontecer mais. Mas tem um outro aspecto nessas palavras dos judeus, que caia sobre nós o sangue, o seu sangue, e sobre os nossos filhos. Eu não consigo ouvir essas palavras sem lembrar do Holocausto nazista. Não consigo. Ou outros momentos na história em que eventos antissemitas, né, contra os judeus ceifaram as vidas de muitos judeus. Mas como o que é mais vivo para nós são os milhões de judeus que foram mortos por Hitler, eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim, no momento em que acontece uma atrocidade como o nazismo, que matou milhões de judeus, é o eco, são os ecos dessas palavras aqui. Caia sobre nós o sangue deste homem. Aqui eles não estão pedindo salvação, aqui estão dizendo o seguinte: se tiver alguma culpa aqui, a gente assume. Caia sobre nós a culpa desse homem ser morto. E não só sobre nós, caia sobre os nossos filhos também, sobre a nossa descendência. Que insanidade. E eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim, o que aconteceu ali com o nazismo, matando milhões de judeus, é resultado dessas palavras aqui. Né? Se você não concorda comigo, não tem problema. Isso não vai impedir você de ir para o céu, né? Mas que é muito sério. Essas palavras aqui, elas são muito sérias. Isso nós não podemos negar. Sim. Uhum. Deu as costas para Deus, é o Salmo 107, 19. Amou a maldição, ela o apanha, e não quis a bênção, aparte-se dele. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos procurou o caminho fácil, e não o caminho correto.
E assim ele entrou para a história como o covarde que condenou Jesus, sendo tão responsável quanto aqueles que exigiram que ele assim o fizesse. Soltou a Barrabás e mandou açoitá-lo, açoitar Jesus, né? Mandou açoitar Jesus com o azorrague, para depois ser entregue à crucificação. O azorrague romano, era um cabo curto de madeira, um chicote, um cabo curto de madeira, com várias correias de couro, em cujas pontas tinham presilhas de chumbo ou de bronze, lâminas, né? E pedaços de ossos afiados. Quando batia nas costas da pessoa, o soldado batia e puxava para rasgar as costas, né? Os que eram açoitados tinham sua carne lacerada, a ponto de veias e artérias ficarem expostas. Na semana que vem eu vou falar mais sobre o sofrimento físico de Jesus, né? A crucificação em si, né? E após tudo isso, ele foi entregue para ser crucificado. A aplicação prática para nós, irmãos, né? Nada poderia ter sido diferente do que foi, pois do contrário, a salvação dos filhos de Deus não se concretizaria. Tudo teve que acontecer tal como aconteceu. Contudo, os algozes de Cristo não foram marionetes nas mãos de Deus. Eles foram culpados por tudo o que aconteceu com Cristo. Quanto a nós, não podemos nos esquecer que ainda que não estivéssemos lá com aquela multidão, foi por nossa causa que Cristo morreu. E isso nos coloca na mesma condição que aquelas pessoas, ou daquelas pessoas. Nós somos tão culpados da morte de Jesus quanto eles. A diferença é que nós não estávamos lá para gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas foi por nossa causa, né? Questão para a nossa reflexão aí. Os judeus chamaram para si e para os seus descendentes o peso do sangue de Cristo. O único sangue que poderia salvá-los, eles o clamaram para a condenação. Sobre você, o sangue de Cristo está para a condenação ou para a salvação? Como que está sobre você? O sangue de Cristo na sua vida traz condenação ou salvação? Que Deus assim nos abençoe. Amém.